Nós vamos hoje, irmãos, continuar a nossa série, As 7 Palavras da Cruz. É a 5ª pregação desta série e é a 3ª palavra que Jesus pronunciou na cruz, suspenso entre o céu e a terra. Mulher, eis aí o teu filho, e eis aí tua mãe, dirigindo-se a João. Como sabemos, irmãos, uma grande multidão se reuniu perto da cruz para observar o que estava acontecendo. E dentre essa multidão estava a mãe de Jesus. Nós vamos ler esse relato no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 25, que diz assim: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Eram 3 Marias. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Amém. Ó Senhor Jesus, a tua palavra sempre nos emociona, faz com que o nosso coração bata mais rápido. E esta palavra, Senhor, que foi dita pelo Senhor Jesus, lá do alto da cruz do Calvário, é objeto da nossa meditação. Nesta noite, abre, Senhor, o entendimento, tanto para a transmissão desta palavra, como também para a recepção. E envia esta palavra com poder de cura das enfermidades, com poder de libertação. Espírito e vida é a tua palavra, e assim nós a recebemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como nós sabemos, tudo começou com a notícia da maternidade que foi trazida pelo anjo Gabriel. Lucas capítulo 1, versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Meus queridos irmãos e irmãs, evidentemente, ao ouvir essas palavras
da boca deste anjo, um turbilhão de esperanças, de sonhos, de expectativas, deve ter a começar dentro de Maria. E à medida que aquela gravidez se consumou, o bebê nasceu e o bebê crescia, tudo aquilo, a Bíblia diz que Maria, ela colocava aquilo numa caixinha no seu coração. Mas agora, Jesus tinha 33 anos, e essas palavras, as palavras que foram dirigidas a ela pelo anjo, se dissipavam ao longe, enquanto ela vê o seu filho sendo espancado até a morte. E diante da cruz onde ela estava, ela o vê crucificado, sangrando, com dificuldade para respirar até a morte. O maior instinto, irmãos, de um pai ou de uma mãe é proteger o seu filho. É algo que nasce antes mesmo das palavras, dos primeiros passos, dos primeiros sorrisos. É um amor que se impõe, um amor e um cuidado, uma proteção que se impõe naturalmente. Um amor que cuida, abraça, sacrifica e enfrenta qualquer coisa para proteger a vida daquela criança que Deus coloca nos braços do pai e da mãe. Ao longo da história da humanidade, nós conhecemos relatos comoventes de pais e mães que se colocaram entre os seus filhos e o perigo, oferecendo a sua própria vida, o seu próprio corpo como escudo para a proteção do seu filho. A história registra situações de pais e mães que mergulharam no fogo, mães e pais que enfrentaram ondas, que se lançaram na frente do mal para proteger o bem mais precioso que possuíam, o seu tesouro, a sua herança, o seu filho. Esse impulso de proteção, irmãos, ele é santo, ele é divino, ele é um reflexo do coração do próprio Deus. Porém, meus amados irmãos, agora, ali, ao pé da cruz, a mulher que carregou Jesus durante 9 meses em seu ventre, que o segurou no colo, que o amamentou, que o viu dar os primeiros passos, que cuidou dele quando ele teve alguma febre, que o acalentou, o aqueceu nas noites frias, que o escondeu de Herodes e dos seus soldados, que fugiu com ele para o Egito e que estava sempre pronta a protegê-lo. Agora ela está ali ao pé da cruz, completamente impotente. Ela não pôde e nem podia fazer absolutamente nada. Não podia afastar a lança, não podia deter os açoites, não havia como pedir misericórdia, porque ele já havia sido julgado em última instância. Ela não podia impedir a dor, ela nem podia dizer: tira ele da cruz e eu me coloco no lugar dele para ser crucificada.
ela não podia intervir. A mãe que sempre protegeu, agora ela vê o seu filho sendo oferecido naquela cruz. E sem dúvida alguma, não só as suas mãos, como todo o seu corpo treme e o seu coração também sangra. Evidentemente, não era isso que ela imaginava para o filho, um menino que cresceu saudável em estatura e em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. E uma vida interrompida aos 33 anos de idade. Evidentemente, Maria não esperava que tudo terminasse daquela maneira. Afinal, uma semana antes, Jesus fora aclamado, aplaudido, ao entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho. Multidões o aplaudiram e tiraram até as suas vestes para colocar no chão como um tapete para ele passar por cima. Ela não pôde beijar o filho porque não houve momentos para despedidas. As despedidas só puderam ser feitas à distância, em meio a um empurra-empurra. Meus queridos irmãos, eu creio que naquele dia, certamente veio ao coração de Maria as memórias das visitas dos anjos, daquele dia em que ela foi na casa de sua prima Isabel. Certamente veio ao seu coração todo aquele cenário da manjedoura, a visita dos sábios, a visita dos pastores, a apresentação do bebê no templo, do tempo do exílio do Egito, da volta para Nazaré, de ver o filho crescer e trabalhar na carpintaria de José, de perdê-lo no templo quando ele era um adolescente de 12 anos, dos sermões que ele pregava, dos milagres e das vidas que ele tocava e transformava. Para piorar a situação, irmãos, eu creio que da mesma maneira como Jesus disse aos seus discípulos que ele estava destinado a morrer pelos pecados do mundo, e os discípulos não entenderam, Jesus também deve ter dito o mesmo para a sua mãe, e deve ter sido ainda mais difícil para ela do que para os discípulos ouvir aquelas palavras de Jesus e compreendê-las. Acredito, irmãos, que nenhum pai e nenhuma mãe espera que o filho venha a morrer antes dele ou dela. É por isso, irmãos, que é muito difícil a gente simplesmente pensar na probabilidade longínqua de sepultar um filho. Mas agora, Maria está diante da realidade, que é uma realidade que ela não pode evitar. E dentro de algumas horas, ela vai fazer parte de uma das comunidades mais dolorosas da vida, que é a comunidade dos pais que sepultam os seus filhos. Eu já conversei com alguns pais e com algumas mães que sepultaram os seus filhos. Os irmãos que porventura já tiveram algum contato com alguém
que passou por essa fase dolorosa da vida sabe o que é isso. Uma certa vez, um colega, em um funeral de um jovem de 21 anos, me disse: não deveria ser assim. Um pai não deveria enterrar o seu próprio filho. Os filhos é que deveriam enterrar os pais e não o contrário. Contudo, irmãos e irmãs, naquela sexta-feira, que toda a cristandade chama de santa, Maria assistiu à morte do seu filho primogênito por crucificação, que era a morte mais cruel, mais dolorosa e mais humilhante daquela época. E evidentemente uma nuvem escura pairava sobre ela ao entrar nessa seleta irmandade dos pais enlutados, que só o Espírito Santo pode confortar os seus corações. Não existem palavras humanas, não existem abraços que pode confortar o coração de uma mãe que viu o seu filho morrer nessa condição que Jesus morreu. Houve uma profecia lá no templo, Lucas capítulo 2, versículo 35, no dia em que ela e José levaram o menino para ser apresentado no templo. E ela guardou essa profecia escondida no seu coração. Ela não comentava essa profecia com ninguém, que foi uma profecia do sacerdote Simeão. E essa profecia se cumpria: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Agora, meus amados irmãos, na cruz, Jesus prova que o amor de Deus é maior do que o amor mais puro que o mundo conhece, que é o amor de uma mãe por seu filho. Jesus, em Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30, ele já havia dito: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Meus queridos irmãos, Jesus morreu da mesma forma como ele viveu, sempre pensando nos outros. Há uma escritura em João capítulo 4 e versículo 34, que diz que certa vez Jesus estava sem comer. Obviamente todos eles saíam juntos, todos já tinham comido, e os discípulos falaram: come, Jesus, come, mestre. E Jesus falou: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Porque fazer a vontade de Jesus é mais importante do que comer, é mais importante do que beber, é mais importante do que dormir.
eu gostaria, juntamente com os irmãos, tirar duas lições importantes e inesquecíveis. E eu espero que sejam marcantes nas nossas vidas, dessas palavras que Jesus disse à sua mãe e ao seu amigo, o discípulo amado João. A primeira é: os laços familiares são importantes. E a segunda é: a cruz amplia o conceito de família. Vamos olhar para a primeira lição. Os laços familiares são muito importantes. Eu vivi, meus irmãos e irmãs, com a minha mãe, morando com ela na casa dela, até os 40 anos de idade. E eu digo isso com o coração cheio de alegria, porque não há nada de errado, absolutamente nada de errado, em ter 30, 40 ou 50 anos e ainda morar na casa dos pais. Cada família, evidentemente, tem a sua história, as suas necessidades, a sua cultura, os seus desafios e o seu modo próprio de expressar amor e cuidado. Às vezes as pessoas perguntam: você ainda mora com seus pais? Com essa idade? Você deve levantar o seu peito e responder: sim, eu moro. Qual o problema eu morar com os meus pais, tendo 45 anos de idade? Há algum problema? Morar com os pais com 30, 40, 50 ou 60 anos de idade, há algum problema? Eu gostaria de dizer que não há nenhuma vergonha nisso. Pelo contrário, eu creio que há famílias que Deus permite que essa convivência se prolongue como uma bênção silenciosa, como uma oportunidade de honrar, de servir, de proteger, de desfrutar da presença daqueles que sempre estiveram aos nossos lados. Morar, meus amados irmãos, com os pais na vida adulta não diminui ninguém, não é nenhum demérito. Ao contrário, revela maturidade emocional, revela gratidão e responsabilidade. Na realidade, é um privilégio conviver por mais tempo com quem nos deu a vida, com quem nos ensinou os primeiros passos, com quem nos ensinou a orar. Eu tive o privilégio, depois desses 40 anos morando com minha mãe, ela se mudar para o meu apartamento e morou conosco por mais 4 anos, e o Senhor a chamou. Meus queridos irmãos, quando Jesus foi crucificado, Maria já estava mais velha, porque todos envelhecem. Até a mãe de Jesus envelheceu. Os anos se passaram, Jesus cresceu. Como disse aos irmãos, agora ele estava com algo em torno de 33 anos. E Maria? Quantos anos tinha Maria? Não sabemos, evidentemente, ao certo, mas talvez ela estivesse perto dos 50 anos.
numa época, irmãos, que a expectativa de vida era super baixa. Na verdade, nos dias de Jesus, a expectativa de vida estava entre 25 e 30 anos. Essa era a expectativa de vida. Agora, quem superasse 25 ou 30 anos, podia viver até 50 ou 60 anos. Vamos lembrar que não tinha vacina, não tinha antibiótico. As pessoas enfermavam de uma gripe e morriam. Qualquer doença era uma doença muito perigosa. Mas uma coisa certa, ela não era mais aquela jovem adolescente que nós vemos estampada nas figuras, tanto nas figuras da Igreja Católica, como também nas figuras que nós, os evangélicos, às vezes colocamos. E aqui, meus amados irmãos, encontramos Maria ao pé da cruz, juntamente com duas mulheres, Maria, esposa de Clopas, que era tia de Jesus, e Maria Madalena. E o apóstolo João também estava lá. Maria viu enquanto o espancavam, enquanto passavam por ele, dando-lhes tapas, cuspindo em seu rosto, amaldiçoando. Ela viu o seu filho ser torturado e ela não podia mover um dedo para ajudá-lo. Se alguma mãe aqui presente puder se colocar no lugar de Maria, eu gostaria de saber, porque eu não tenho condições psicológicas para pensar nisso aí, quanto uma mãe pode suportar diante desse cenário? Quanto uma mãe pode aguentar sem desmaiar ver o seu filho ser torturado? Jesus estava morrendo e ele estava deixando para trás a sua mãe, já nessa idade que mencionamos. Ele fora desprezado, rejeitado, mas ele não queria que a sua mãe também se sentisse assim. Sem dúvida alguma, Jesus queria que a sua mãe se sentisse amada, se sentisse protegida e que ela fosse cuidada. E é exatamente nesse momento que Jesus, olhando da cruz, vê sua mãe e ao lado dela João, o seu amigo. Vamos ler o texto em João capítulo 19, versículo 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Vamos só abrir um parênteses aqui, irmãos, porque no nosso português parece que essa palavra, Jesus se dirigir à mãe dele, falando Maria, ou melhor, mulher, não ficou muito bem. Porém, quando Jesus chamou a sua mãe de mulher, ele não a estava desrespeitando, pelo contrário, ele estava usando um termo da época que era honroso. Era como ele estivesse falando, senhora. Em outras palavras, Jesus estava dizendo à sua mãe: mãe, eu estou indo embora agora. Eu não poderei mais cuidar de você depois que eu partir. Não há mais nada que eu possa fazer por você, mas o meu amigo João será para você
como eu fui. Ele será o filho que você precisa, ele cuidará de você. E a João é como se ele estivesse dizendo: cuide de minha mãe depois que eu partir. Faça por ela o que eu faria se estivesse vivo. E a Bíblia diz: a partir daquela hora, não é daquele dia, a partir daquela hora, o discípulo a recebeu em sua própria casa. Meus queridos irmãos, os laços familiares são muito importantes e deve ser valorizado. Aquele que despreza os laços familiares, a Bíblia diz que ele é pior do que o infiel. Ele é pior do que o infiel. A segunda lição que nós extraímos daqui é que a cruz amplia o conceito de família. Nós sabemos que Jesus tinha outros irmãos e irmãs. A Igreja Católica Apostólica Romana traz uma interpretação de que quando a Bíblia se refere, os seus irmãos e irmãs estão aí, estava falando não dos irmãos de Jesus, mas dos primos, dentro da teoria, da doutrina de Maria, a Imaculada. Porém, a Bíblia, mesmo aqui nós vimos, João era primo, filho da prima, Isabel. No texto que nós lemos, nós vimos que essa outra senhora, Maria, que estava lá, era tia. A Bíblia não ia cometer esse equívoco de chamar de filhos e de filhas alguém que era apenas primo. Mas como nós sabemos, os membros da família de Jesus se distanciaram dele, porque ele era uma vergonha para a família. As pessoas acharam que ele era louco, que ele tinha demônios. Certa vez, os irmãos e as irmãs foram até com uma camisa de força para prender Jesus, achando que ele estava louco. Então, os seus irmãos se distanciaram dele, não acreditavam nele, e como Maria acreditou em Jesus, isso era um problema para Maria. E aqui nós vemos esse personagem, João, que era um seguidor de Cristo. Agora veja o que aconteceu, porque na cruz, a crença deles na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus permitiu que Jesus unisse Maria e João com um amor familiar, que os teólogos chamam de storge. Com essa expressão, eis aí tua mãe e eis aí teu filho, Jesus muda a base dos relacionamentos que tem o seu sangue como vínculo. Porque os relacionamentos que tem o sangue de Jesus como vínculo são relacionamentos mais profundos e mais fortes do que o relacionamento decorrente de laços de sangue. Naquele dia tão triste, João, o discípulo amado, e Maria perderam algo comum. Maria, a presença física do filho. João, a presença física
do amigo, mas eles ganharam uma comunhão forjada pelos laços da cruz. Maria ganhou outro filho, e João, o discípulo amado, ganhou uma mãe. Nós poderíamos até mesmo voltar a Marcos capítulo 10, versículo 29, onde Jesus disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Eu conheço algumas histórias de pessoas que aceitaram Jesus. E quando elas aceitaram Jesus, elas foram expulsas das suas casas. Eu conheço história de filhos que aceitaram Jesus. E porque aceitaram Jesus, foram deserdados por seus pais. Não deserdados juridicamente, porque a lei não permite. Mas os pais fizeram um cambalacho para que a herança não coubesse a esses filhos. Meus queridos irmãos, ao pé da cruz nasceu a comunhão cristã. E ela não alcançou apenas Maria e João, mas alcançou também a você, a mim e a todos os que creem. Pela cruz de Cristo, todos os verdadeiros crentes se tornam uma família. Todos se tornam irmãos e irmãs no Senhor. Um laço que é mais forte, que é mais denso, que não se quebra, do que o laço consanguíneo, laços de sangue. Ao pé da cruz, nós nos tornamos uma só família. A família dos redimidos pelo Senhor. E como falamos, o relato de João é que a partir daquele momento, ele levou a mãe de Jesus para morar na sua casa. Maria tinha alguém para cuidar dela. Maria tinha alguém para lhe dar um lugar para morar. Para que o novo relacionamento existisse, Jesus pagou o preço. E esse relacionamento foi expresso de uma maneira muito prática, de uma maneira muito simples, porque João estava disposto a pagar o preço para cuidar da sua nova mãe. Meus queridos irmãos, ainda hoje, Jesus continua procurando aqueles que o amam de verdade. Aqueles que o amam não de cânticos, de poesias, de discursos, de leituras, de pregações. Aqueles que o amam em verdade. E Ele está procurando essas pessoas, não apenas para lhe conceder bênçãos, não apenas para lhe conceder longevidade, porque certa vez conversavam entre eles e Jesus falou: olha, esse aí vai ficar até que eu venha. O que vocês têm a ver com isso? Se eu quero que ele fique,
que ele fique até que eu venha. Tanto que todos os outros morreram martirizados, de alguma forma martirizados, os outros 11. Mas João morreu na sua velhice. Jesus está procurando pessoas, não apenas para conceder bênçãos, para conceder longevidade, mas também para confiar vidas que estão ligadas a Ele. Ele procura corações bondosos, dispostos, sensíveis, para entregar a essas pessoas as suas viúvas. Ele tem viúvas, os seus órfãos, os seus pobres, os seus desamparados e todos aqueles que em algum momento na estrada da vida foram feridos, como aquele homem que foi ferido indo de Jerusalém para Samaria. O Salmo 68, versículo 5, diz que ele é pai de órfãos e defensor de viúvas. As viúvas normalmente gostam de uma tradução que diz que ele é marido de viúvas. Pai de órfãos e defensor de viúvas é Deus em sua santa habitação. Agora, a confiança de Jesus não é dada a quem apenas fala. A confiança de Jesus é concedida àqueles que amam. E é pela cruz. Porque a cruz ampliou o conceito de família. Pela cruz, relacionamentos impossíveis se tornam possíveis. Isso aqui, irmãos, é muito lindo. Jesus olhou para Maria e olhou para João e ele criou uma nova família. Meus queridos irmãos, já são passados quase 2000 anos desse episódio e nada mudou. Porque da mesma forma que o sangue de Jesus faz surgir para cada discípulo a responsabilidade de cuidar do seu irmão na fé. E essa é uma tarefa que não pode ser vista como um fardo, como um peso, como uma carga, mas como um privilégio, como uma honra ou um presente que Jesus coloca em suas mãos. Se o Senhor Jesus confiou ou confiar alguém para que cuidemos dele, é porque ele viu e vê em nós amor em dose suficiente para confiar ao meu cuidado e ao seu cuidado, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, um filho dele ou uma filha dele. Se ele nos coloca perto de pessoas que sofrem, é porque ele acredita que nós podemos ser a sua boca, ser os seus ouvidos, ser o seu braço, os seus braços, ser o seu abraço. Ele confia que nós, que temos a palavra da consolação, o ministério da reconciliação, nós vamos injetar naquela pessoas palavras de vida eterna, palavras que são espírito e vida. Por isso, irmãos, que nós precisamos acolher com alegria os nossos irmãos mais necessitados, mais pobres, tratá-los com respeito, com dignidade, com empatia, ser gentil
ou gentis com eles. Porque, meus amados irmãos, mesmo na igreja, os irmãos que precisam da ajuda da igreja, eles não são um peso para a igreja. Eles são uma bênção e um privilégio para a igreja, para que a igreja possa amá-los como Cristo os amou e como Cristo os ama. Na parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, versículo 34, nos diz que Jesus deixou claro o que acontece quando Ele confia alguém ao nosso cuidado. Um homem fora assaltado nessa parábola de Jesus, e ele estava caído à beira da estrada, meio morto, por espancamentos que ele sofrera. E aproximando-se Jesus, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Meus queridos irmãos, é exatamente assim que acontece quando Jesus nos entrega alguém para que nós cuidemos dessa pessoa. Então Jesus diz: como adiantamento eu vou te dar 2 dinheiros. Em confiança, eu vou deixar como depósito para você 2 dinheiros. E se você gastar mais do que isso, quando eu voltar, eu farei o reembolso quando eu voltar. Meus queridos irmãos e irmãs, cada irmão ferido que Jesus coloca no nosso caminho, cada viúva, cada órfão, cada pessoa carente, cada pessoa com o seu coração quebrado pelos desencantos da vida que Jesus nos confia, é uma oportunidade para nós recebermos esta pessoa. Cuida dela, eu vou deixar esses 2 dinheiros como adiantamento, e se você gastar mais do que eu estou te dando, quando eu voltar, eu faço o reembolso. Glória a Deus. Eu quero dizer a você hoje, com muito temor de Deus, que se você fizer isso, se você estiver disposto a receber esses pobres de Jesus, se você estiver disposto a cuidar da mãe de Jesus, dos irmãos de Jesus, das irmãs de Jesus, dos filhos de Jesus, das filhas de Jesus, Ele vai te entregar hoje 2 dinheiros. E se você gastar mais do que 2 dinheiros, Ele fará o reembolso depois. Se você entendeu, levante a sua mão e diga: eu entendi. Mantenha a sua mão levantada. Ó Senhor Jesus, segundo a revelação do Espírito Santo, eu entreguei esta palavra para a tua igreja, para que um novo momento seja inaugurado na vida de muitas pessoas
que ainda não receberam nem um centavo desse dinheiro, mas que hoje já podem receber um adiantamento de 2 dinheiros para cuidar dos teus pobres, dos teus órfãos, das tuas viúvas, dos teus necessitados. Ó Senhor, nós queremos ser essas pessoas da tua confiança. Realize em nossos corações a mudança que for necessária, contanto que nós nos tornemos homens e mulheres da tua confiança, porque nós queremos cuidar dos teus pobres, queremos cuidar das tuas viúvas, queremos cuidar dos teus órfãos, queremos cuidar dos teus necessitados. Aleluia. Dá-nos a sabedoria nessa negociação toda, e que em tudo o teu nome seja glorificado, a tua igreja seja glorificada, edificada, exaltada nesta terra, e essa sociedade incrédula saiba que o corpo de Cristo está aqui na terra, vivo, atuante, que é a tua igreja, em nome de Jesus. Segura, Senhor, nas nossas mãos. Segura, Senhor, nas nossas mãos, e nos conduz de acordo com a tua vontade boa, agradável e perfeita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo amém, 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 amém. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom, Ele está cuidando de nós, Ele está revelando coisas ocultas, escondidas. Sábios e entendidos não têm acesso, mas nós tivemos acesso aqui nesta noite, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.